Então, o desvio à esquerda com escalonamento, observa-se esse aumento de células a partir também da maturação. Quando a célula vai se tornando mais madura, vê-se uma maior quantidade na corrente sanguínea. Então, metamielócito, depois bastão. Vamos ver aí a proporção. Bastão, 9%. Metamielócito, 3%. Quem é o mais maduro desses dois? Bastão. Então, tem 9, que é maior do que 3. Ou seja, quanto mais madura aquela linhagem, teve, assim, mais células. E, assim, tem-se um crescimento proporcional. Por isso que é dito com escalonamento. Mielócito apresentou 1. Maturou para metamielócito, apresentaram 3. Maturou mais ainda para bastão, apresentaram 9. Então, com escalonamento. Nesse outro exemplo, já não tem escalonamento, é sem escalonamento. Por quê? Metamielócito tem 8%, bastão tem 6%. Então, veja bem, se metamielócito é menos maduro, então, o que era o correto, o que era de se esperar, melhor dizendo, era ele ter menos. Só que não, o metamielócito apresentou um número maior do que o bastão, embora o metamielócito seja mais imaturo que o bastão. Então, aí é sem escalonamento. E existe também algo importante de se saber, que é o desvio à direita. Isso também é um termo técnico utilizado para hipersegmentação de neutrófilos. O mais correto é falar em hipersegmentação de neutrófilos. O neutrófilo, nós já vimos que o normal, geralmente, é ele ter de 2 a 5 lóbulos ou núcleos. Quando ele passa de 5, ele é hipersegmentado. E na aula de metabolismo dos eritrócitos, nós vimos que a falta da vitamina B12 interferia no processo de mitose. E nesse caso, não vai interferir só na mitose dos eritrócitos, mas também dos granulócitos. E assim, acaba que um paciente com anemia megaloblástica pode ter também uma hipersegmentação dos neutrófilos. O neutrófilo sai de tamanho maior e com muitos núcleos. Existe uma condição também hereditária de os neutrófilos apresentarem mais de 5 núcleos, mas aí já é uma condição mais rara. As situações em que a contagem global automatizada pode sofrer interferências existem, tá? E as mais comuns eu coloquei aqui. Agregado de neutrófilo, que eu vou já mostrar uma foto para vocês, é quando os neutrófilos ficam todos juntos. Isso daí dificulta o equipamento a contar na realidade quantos tem, porque quando eles ficam muito juntos é como se fosse um aglomerado. E assim não consegue o equipamento dizer se naquele aglomerado tem 10, tem 8, tem 9 neutrófilos. Agregados de plaquetas também, principalmente se o equipamento, a sua principal metodologia for só impedância, não tiver citometria de fluxo, nem fluorescência, tá? Então, isso daí pode interferir também na contagem de leucócitos. As plaquetas agregadas, elas podem ser confundidas com um leucócito, tá? E assim ser contadas como leucócito. Eritroblastos, lembrando que eritroblasto tem núcleo, é um precursor eritróide imaturo que tem núcleo. Então, como tem núcleo, também é contado como leucócito. Muitas gotículas de gordura, principalmente quem tem triglicerídeo muito aumentado, acima de 800, tá? Então, também interfere. E o sangue que tem muito plasmódio, tá certo? Porque a gente sabe que o plasmódio, principalmente o plasmódio vivax, ele tem, né, sua fase reprodutiva dentro da hemácia. E essa hemácia cheia de plasmódio pode ser confundida com um eosinófilo nos equipamentos, principalmente que usam fluorescência para a realização da contagem. Então, isso daí pode dar uma eosinofilia. Só que, gente, nós já tivemos aula de automação
E eu já expliquei para vocês que sempre que o equipamento não tinha tanta certeza do que estava acontecendo, ele soltava uns alarmes, uns flags, tá? Por isso que é tão importante não liberar nenhum leucograma com flag sem ser analisado a lâmina, porque todos esses erros, eles são reanalisados e assim corrigidos em lâminas. Então, deu alguma alteração, o equipamento liberou algum flag, tem que fazer a análise da lâmina. Então, eis assim a importância de realizar a contagem diferencial em alguns casos, que eu acrescentei aqui ainda outros 3 muito importantes, que é, se tiver blasto na corrente sanguínea, então muitas vezes o equipamento ele não entende bem que aquilo é um blasto, tá? Uma célula imatura, então ele fica na dúvida, porque existem hoje equipamentos muito sofisticados que eles conseguem diferenciar células imaturas, mas eles conseguem diferenciar bem promielócito de mielócito de metamielócito. Mas eles nem conseguem diferenciar bem o blasto, eles não conseguem entender bem se realmente aquilo é um blasto, e eles não conseguem entender bem se aquilo é um bastão ou é um segmentado já, um neutrófilo segmentado, tá? Então, se tiver blasto, ele vai soltar um flag. E assim soltou flag, ou seja, alarme, tem que ser analisado. Presença de bastões, como eu já falei, o equipamento ele não consegue distinguir um bastão de um neutrófilo, tá? Porque bastão já é uma célula madura. Bastão tem a mesma função de neutrófilo e fagocita bactérias do mesmo jeito. Então, para os equipamentos ele não consegue fazer isso. E a maioria dos equipamentos não conseguem contar linfócitos atípicos, a não ser que seja um equipamento mais realmente sofisticado, de uma tecnologia mais avançada. Mas na maioria dos equipamentos, linfócitos atípicos são contados como monócitos. Então, se der uma monocitose, é necessário analisar para ver se isso realmente é uma monocitose ou se é presença de linfócitos atípicos. E aqui é uma alteração, tá, que ocorre no neutrófilo, chamada granulação tóxica, ou seja, você vê uma coloração mais exacerbada nesse citoplasma, isso são grânulos que tem em maior quantidade, tá? E também o equipamento solta flags com isso, mas ele não consegue contar quantos neutrófilos tem granulação tóxica, tá? Ele não consegue, ele solta um alarme na série dos neutrófilos e isso tem que ser analisado em lâmina, porque se existir, tem que ser colocado uma observação no leucograma, presença de neutrófilos com granulações tóxicas. As granulações tóxicas, elas podem confundir o equipamento para contar como basófilo, tá? Alguns equipamentos podem ter essa confusão, porque o grânulo ele fica mais arroxeado. Então, pode haver essa confusão. É comum também, tá? Observar quando tem granulação tóxica, vacúolo nos neutrófilos, porque nós vimos que é comum ter vacúolo em monócito, né? Muito comum estar analisando uma lâmina e encontrar vários monócitos com vacúolo, mas não é comum encontrar vacúolos em neutrófilo. Quando isso acontece, geralmente vem associado com granulação tóxica, porque essa condição acontece só em infecções muito graves. A granulação tóxica não vai aparecer à toa nos neutrófilos. Quando elas aparecem, elas vêm consigo uma leucocitose, uma neutrofilia e muitas vezes tem bastão aumentado também, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é granulação tóxica e também vacúolos. É no caso de intoxicação por animais peçonhentos, venenos de cobra, de aranha peçonhenta, de escorpião, tá? Os venenos podem causar essa alteração nos neutrófilos, principalmente vacúolos. Outra alteração, como eu ia falando, é a presença de agregados de neutrófilos, tá? Os agregados de neutrófilos, gente, pode acontecer infecções bacterianas graves, por exemplo. Pode acontecer até imunonucleose infecciosa, que eu vou falar sobre essa doença, mas acredito que alguns conheçam, que é uma virose, né, que é denominada doença do beijo, mas eu vou falar já sobre ela. E as granulações tóxicas podem vir junto com agregado de neutrófilo também, ok? Porque agregado de neutrófilo geralmente só acontece em